Boa tarde a todos. Com toda alegria nos reunimos novamente para aprender, para compartilhar e agradecer ao Pai por tantas graças recebidas nessa semana. Que possamos todos abrir nossos corações, as nossas mentes e pedimos então para nossa irmã Iva iniciar com a prece, seguida pela Elza com palavras de vida eterna. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos. Agradecemos ao Pai Celestial nessa oportunidade de, nesse domingo ensolarado, lindo, estarmos todos aqui reunidos para fazer o nosso Evangelho Dominical. Agradecemos a presença de todos os benfeitores desse horário, desse trabalho, para que possamos, todos nós, guardar de coração todo o ensinamento e toda a palavra que vem de Deus. Agradecemos ao Mestre Jesus, Maria de Nazaré, e a todos os nossos benfeitores pessoais que estão aqui nesta reunião. E para dar início, vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja. Boa tarde, pessoal. Agora, Palavras de Vida Eterna, lição 155. Paz em nós. Porque a nossa glória é esta, testemunho da nossa consciência. Está em Paulo, na segunda carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Abraçando a renovação espiritual para a conquista da luz, quase sempre somos contraditados pelas forças da sombra, qual se tivéssemos o coração exposto a todas as críticas destrutivas. Cultivas bondade e afirmam-te idiota. Mostras paciência e imaginam-te poltrão. Poltrão é medroso, covarde. Esqueces golpes sofridos e chamam-te covarde. Praticas a humildade e apontam-te por tolo. Falas a verdade e supõe-te obsesso. Exerces brandura e julgam-te preguiçoso. Auxilias fraternalmente e envenenam-te o gesto. Confias e dizem-te fanático. Cumpres obrigações e há quem zombe de ti. Entretanto, a despeito de todas as dúvidas e impugnações que te cerquem os passos, segue para diante, atendendo aos deveres que a vida te preceitua, conforme o testemunho da consciência, na convicção de que felicidade verdadeira significa, em tudo, paz em nós. A lição é pequena no texto, mas ela é grandiosa, porque esse livro ele sempre vem com muitos ensinamentos. Então, quando diz aqui o testemunho da nossa consciência, então ele vai dizer que quando a gente encontrou o caminho, né, o caminho a Jesus, o caminho de se melhorar a cada dia, ou tentar se melhorar a cada dia, porque nós ainda erramos muito, nós estamos aqui na Terra e ainda temos muito que aprender, mas nessa nossa evolução, a hora que a gente faz a nossa escolha com Jesus, né, aceita Jesus dentro de nós e quer tentar melhorar e quer tentar fazer a nossa reforma íntima, ele avisa aqui no primeiro parágrafo o seguinte: olha, forças da sombra vão mexer com você.
E essas sombras são o quê? As nossas próprias sombras e as sombras externas também vão mexer com a gente. Porque nós já sabemos que quando você está no caminho do bem, influências virão até você. Tanto influências de encarnados como de desencarnados. Quantos, assim, podem, né, dizer para a gente assim, olha, que é isso? Em pleno domingo, você vai ficar umas 2 horas e meia estudando e você podia fazer uma outra coisa. Ou se não, nossa, como você é tola, né? Ou como você é idiota, porque tem paciência. Então, vão criticar, né? Vão criticar, vão tentar tirar a gente do nosso eixo, do nosso equilíbrio. Então, muitas vezes você, né, vai se sentir porque os outros vão falar que você é idiota, que você é covarde, que você é tolo, que é preguiçoso, fanático. Você é fanático, imagina. Você está toda hora estudando isso, né? Só que aí, o que deixa a gente, eu fiquei pensando nesse texto, o que deixa a gente assim forte é a gente lembrar que a gente não está sozinho. Esse grupo Florescer, né, que floresceu há 2 anos atrás, ele juntou pessoas de vários estados e nós estamos aqui, graças a Deus, 2 horas e meia para a gente falar de Jesus, para a gente ouvir os ensinamentos da Dona Carmen no Livro dos Espíritos e principalmente a gente trocar um com o outro experiências e o que cada um interpreta da sua maneira, do seu jeito. Então, muitas vezes a gente lê um texto, um acha uma coisa, mas o outro viu um outro detalhe que nós não percebemos. Isso é crescer juntos. Isso é a gente se renovar a cada dia numa conexão aqui do grupo, que estão todos voltados para o mesmo objetivo, seguir o caminho de Jesus. Então, no final do texto, que eu vou deixar os outros falarem, né? No final do texto, ele fala assim: olha só que interessante. Atendendo aos deveres que a vida te preceitua, conforme o testemunho da consciência. Então, se a nossa consciência estiver em paz, podem falar o que quiser, pode vir também amiguinhos da espiritualidade que vão sintonizar com o momento da gente, que a gente está triste, mas se a gente não abrir essa brecha, a gente continua no nosso caminho. Então, é isso que eu quis dizer, que é claro que a gente vai ter falhas e muitas vezes a gente vai se sentir em dúvida, talvez, mas aí pega um bom livro, pega um filme bom, um livro de autoajuda, leia uma mensagem do Florescer que todo mundo posta. Então, se você estiver em paz com a sua consciência, você vai estar em paz com o seu coração e vai saber e vai ter força para continuar o caminho que nós já escolhemos. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Elzinha. Todo mundo muito reflexivo, a palavra está aberta. Bem, vou falar um pouquinho, mas quem quiser falar, fique à vontade. Eu acho que esse livro nos traz, essa lição de hoje, nos traz uma reflexão, né, sobre a nossa consciência plena de quem somos e para onde vamos, né? Porque quando nós temos a certeza daquilo que a gente está fazendo, dando o melhor de nós, colocando o toque mágico do amor, entendendo as lições que Cristo nos trouxe e trabalhando com elas ali no dia a dia, na rotina, no seu trabalho, no seu lar, né? E se alguém realmente te traz qualquer crítica, né? Não é para desanimar, é para você lembrar quem você é, e onde você está e onde você quer chegar. E quando a gente faz algo de acordo com as leis divinas, a gente sente uma paz interior, de tarefa cumprida, ou tarefa em cumprimento. E ninguém pode tirar essa paz nossa, porque é uma conquista sua, interior, lá dentro do seu âmago, da sua alma.
Então, o outro pode te taxar do que quiser, como diz a lição. Mas você está tão certo da sua lei divina dentro de você, do seu esforço trabalhando aquele ponto ali, que você não se importa, você simplesmente avança e segue em frente, né? Então, essa lição nos traz isso, para a gente não se congelar com o julgamento de quem quer que seja, né? Pois tudo sempre se resume entre nós e o Criador, né? Então, se nós estamos trabalhando de uma forma moral, íntegra e com amor, nada tira a sua razão e a sua paz. Isso é uma conquista individual, né? E às vezes quem está fora dessa sintonia, desse trabalho de formiguinha que a gente tenta fazer conosco mesmo, cada um de nós, o outro às vezes está muito tumulto de vida, muito voltado para as coisas exteriores, eles não conseguem ter esse alcance ainda, né? Eles o terão, mas demora um pouquinho mais para um, às vezes mais cedo para outros, né? Mas também a gente não pode ficar triste com essas pessoas. A gente tem que incluí-las na nossa prece, desejando que, assim como hoje, a gente tenha um horizonte aberto, abrangente, expandido para as coisas de Jesus. Que essa pessoa também se desperte em algum momento, para que ela compreenda a alegria e a satisfação que nos vem quando a gente entra nessa sintonia de falar de Jesus, de tentar compreender Jesus, e mais que tudo, praticar o que ele ensinou. Então, não se importem com as críticas quando nos taxam de carola. Olha, está uma carola, o tempo todo falando do Evangelho, falando de Jesus, falando de Maria, de Deus, está tudo certo, né? E a gente fala muito daquilo que vai de dentro do nosso coração. Então, geralmente, a gente expressa aquilo que está na sua alma, aquilo que habita seus pensamentos, aquilo que habita a toda a sua mente como um todo, né? Então, a gente conversa sobre isso. E graças a Deus que nós nos demos essa oportunidade de inserir o Cristo e seu Evangelho na nossa vida. E é extremamente prazeroso falar, discutir, compartilhar, né? Dividir as opiniões, e, no fim, a gente chega à conclusão que ele realmente é o mestre dos mestres, né? E essa paz que a gente angaria é uma paz de um esforço pessoal entre você e o Criador, né? E nesse meio termo aí, Jesus nos guiando e Maria nos amparando, e a gente está ali, caminhando devagarzinho, devagarzinho, mas avançando, né? E a gente só pede para que aquele que nos julga de uma forma indevida, que eles também cheguem onde nós chegamos, de ter essa preocupação, de termos essa boa vontade de compreender o Evangelho e de tentar praticar. E a gente pratica quando a gente ouve a crítica, ela nos leva a uma reflexão e a gente não fica magoado nem ressentido. A gente agradece, porque muitas vezes a crítica também nos alerta de algo que a gente não está vendo, né? Vou dar chance para vocês falarem, né? Porque senão eu fico aqui no blá, blá, blá. Deixa eu passar a Josimar. Pode falar, seu Josimar. No final, tem uma frase final, na convicção de que felicidade verdadeira significa em tudo paz em nós. Então, nós temos que, ante tantos ataques que está aqui enumerado, e realmente nós sofremos, né, no dia a dia, nas nossas missões, né, realmente temos que ter um autocontrole de não revidar, né, de auto se conter, não é isso? Então, é isso que ele fala, que a felicidade verdadeira significa em tudo paz em nós. Esteja em paz. Como teve Gandhi, né? Gandhi é um exemplo em que foi açoitado, foi maltratado no soldado, e ele manteve-se sereno, calmo. E ele conseguiu a independência da Índia, né? Então, é nesse sentido que temos que perseverar. Paz
em nós. Obrigado. Obrigada, seu Josemar. Nós temos alguns minutinhos aí ainda. Quem quiser falar. Rosa, estou achando que você quer falar, hein? Rosa Lui. Tá bom, Joana. Eu acho bacana porque esse caminhar da gente ao longo da nossa vida, tudo assim, eu pelo menos, eu tiro por mim. As pessoas, Rosa, tu vai todo sábado lá no JEP, no Paulo Estevam, de manhã. Aí eu não marco nada para poder justamente ir pro JEP. Não marco nada pessoal, né? Tu não se cansa não, tá bom, tem mais de 20 anos. Eu falo, tu pensa que eu vou lá para ganhar alguma coisa, né? Que eu vou dar alguma coisa. Eu digo assim, você pensa que eu vou lá para dar alguma coisa, quando na verdade sou eu que mais recebo, né? Então, para mim, o que as pessoas falam sempre dizem a respeito do que elas pensam, é a régua delas, o que elas acham certo ou não é certo. E claro que elas às vezes vão dar um pitaco, vai dar uma pergunta, ou achar, nossa, você é tão passiva, tão assim. Mas é como ele fala aqui, a nossa glória é esta, a nossa consciência tranquila. Eu sempre falo que eu adoro quando eu vou dormir à noite, eu bato no travesseiro assim, eu me deito na minha rede, eu penso assim, hoje eu tentei acertar, ou quando eu acerto, hoje deu certo, tudo se encaixou, e eu me deito assim, vou dizer assim, felizinha, vamos dizer assim, né? E a felicidade é assim, por coisas pequenas que você faz, que você se comportou certo, que você pensou bem. Estar aqui, como você falou, como você mesmo disse no começo, tanta gente está com esse compromisso de vir aqui, é um compromisso. Quer dizer, a gente está aqui, então a gente para um pouquinho antes das nossas coisas, lê a leitura que é para fazer hoje, porque eu acho que quando a gente tem que estar inteiro. Eu sempre falo para as pessoas assim, olha, a gente tem que estar inteiro nas coisas. Então, se eu estou aqui das 5 às 7 horas da noite, que eu me prometo, eu me comprometo a isso, então eu vou estar inteira. Não sei se eu vou ser a melhor, mas eu estou aqui dando o meu melhor. Então, essa consciência de tentar fazer o melhor das nossas vidas, que infelizmente a gente às vezes não consegue impactar o outro, a não ser que o outro queira. Mas a gente pode ser, a gente também teve tão bons exemplos, né? A gente também pode ser exemplo para alguém. Eu acho que fazer da sua vida aquilo, sabe, de uma maneira limpa, consciente, viver assim, de acordo com a tua cartilha, que é a cartilha de Deus, a cartilha de Jesus, eu acho que não tem errado, sabe? A gente vai e vai tranquilo. E o que é muito bom, a gente não vai só, isso é muito importante. A gente sempre está acompanhado, e a gente volta e corre para andar junto, a gente não quer andar sozinho nessa trilha, a gente quer andar bem acompanhado. Isso é muito bom. Que nem aqui. Obrigada, Rosa. Que fofa. Muito meiga, legal, muito bom, Rosinha. É isso aí mesmo. Bem esse sentimento, né, de caminhar junto. Olha, temos mais um minutinho. O Ras levantou a mão 2 vezes. O Ras. Fala, Ras, que aqui sumiu da minha frente. Eu levantei para falar sobre um ponto que a Rosa já começou, e que eu, pela minha experiência de vida e estudo, considero que é algo fundamental que nosso irmão maior aqui nos traz hoje. Ele coloca a nossa consciência moral, a nossa consciência limpa, a nossa consciência honrada, como sendo o maior testamento que podemos deixar dessa nossa encarnação, dessa nossa existência. E é inegável o tempo que a gente vive hoje, a pressão social, é inegável a pressão cultural que existe sobre a consciência moral, que para alguns é inata no ser humano e que se faz um esforço sistemático de eliminar a consciência moral, especialmente nos mais jovens, usando-se mensagens subliminares de redes sociais, filmografia, músicas, produtos culturais, etc., com uma intensidade ímpar de desconstrução de qualquer resquício de consciência moral. E se a gente não se policiar, muitas vezes a gente perde a paz ao se deixar imbuir também por essas criações culturais. Isso que a Rosa destacou, a questão do exame de consciência, se a gente pega os mestres da espiritualidade ao longo da história, a maioria deles recomenda
um exame de consciência 1 ou 2 vezes ao dia. E a gente hoje tem conhecimento da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia em geral, sabe os efeitos benéficos que tem no crescimento e na manutenção da saúde mental, emocional, fazer isso. E, ao mesmo tempo, quando você faz isso e você consegue manter essa alegria, a paz interior, chama a atenção das pessoas. Mesmo que algumas não gostem, mesmo que algumas critiquem, como eu disse, mesmo algumas joguem pedra, às vezes até por inveja de não conseguirem ainda aquele estágio, aquela recuperação, o que também, por outro lado, não nos blinda. Não significa que nós, estando no caminho da busca, às vezes não sejamos atingidos por qualquer situação. Mas penso eu que a gente, mantendo a mente e o coração abertos às boas sugestões, e como Dostoiévski, naquela obra-prima do Crime e Castigo, ele defende a tese de que o criminoso, ele quer sofrer o castigo da pena para poder considerar-se digno de ser reintegrado no tecido social, na comunidade. Ao a gente manter a consciência moral própria viva, a gente, mesmo não fazendo grande coisa em relação a essa situação em que nós estamos nesse momento do planeta Terra, pode, com a graça de Deus, ser uma luz de como podemos caminhar em meio a essas trevas e deixar essa luz desses ensinamentos maravilhosos nos guiarem, mesmo em tempos em que a própria religião ou as próprias religiões muitas vezes traçam, tipificam uma consciência moral, criando vieses negativos sobre determinados comportamentos, sobre determinadas concepções, etc. Ainda assim, ao a gente mostrar que é possível seguir usando dos ensinamentos, usando de deixar a graça de Deus trabalhar em nós, viver essa paz dentro de nós e, quiçá, deixar um pouco no mundo. Obrigada, Raz. Mais algum comentário aí? Aguardar. Ali quietinha. Ana Carmen. Não, estou observando. Tá, ok. A Rosa ali, a Marcute, que está ali quietinha também. Porque nós temos 1 minuto antes de começar o Livro dos Espíritos. Bem, de tudo é certo que quando a gente consegue angariar um pouco dessa paz interior, a gente fica numa harmonia plena, né? Que a Rosa falou que a gente tem que se entregar por inteiro. Eu gosto muito da palavra plenitude, né? De tudo que a gente faça, que a gente seja plena. Você está tomando seu banho, seja plena naquele horário de banho. Você está falando com um amigo, seja pleno naquele momento, né? Porque isso é viver intensamente a vida, né? Cada momento. Bem, deu às 17h30, eu vou passar a palavra, então, para a dona Carmen. Hoje nós estamos com as questões 270 a 273, dona Carmen. Muito bem. Então, vamos lá. Podemos começar? Podemos. Muito bom. Na 270, ele pergunta: a que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira e de preferência a outra? E os espíritos respondem: parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta, pois não é isso a consequência de tudo o que acabamos de dizer sobre a escolha das provas
e sobre o progresso efetuado em existência anterior? Gente, isso é maravilhoso, né? Não tem aquela história do pai querer que o cara seja médico, né? E o cara não tem nada a ver com a medicina. E aí ele fala assim, né? Nós temos um amigo que é médico, e o sonho dele era que os seus 2 filhos fossem médicos também. Então, nasceu a primeira menina, e ela já desde pequenininha começou a mostrar as não tendências à medicina, né? Mas sim para a área de exatas. E o pai já ficava de solsaio, né? E quando nasceu o menino, ele dizia, bom, não é possível, né? E o menino era todo cheio de querer consertar o mundo e querer curar as pessoas e querer acertar o que a pessoa estava sentindo. Não preciso dizer que o menino se formou em medicina. E é assim a glória, né, para a família, porque o menino realizou o sonho. E a menina diz assim para o pai e para a mãe: não sou médica, não vou ser nesta encarnação. Eu sou da área de exatas. Então é muito interessante, porque ela diz assim para nós: eu não tenho tendência alguma à medicina. Eu acho que se eu fosse fazer qualquer coisa que eu tivesse que fazer um corte e ver o sangue, eu acho que eu desmaiaria primeiro para depois deixar o cara morrer, porque eu não era capaz de fazer a pessoa ficar curada. Então, da onde vem isso? Claro que são de vidas passadas, onde eu me comprometi, né, a ter relação profissional dentro da minha boa vontade, dentro daquilo que eu gosto, né? Então, eu serei um bom profissional nisto que eu escolhi nesta encarnação. Assim como o irmão é um bom médico dentro daquilo que ele se propôs a fazer, né? Então, assim somos nós todos, né? Nós seguimos uma linha de escolha profissional. E muitas vezes a gente vê algumas pessoas que são frustradas dentro daquilo que elas escolheram, porque elas escolheram alguma coisa que veio ao encontro da família, né? Então é muito interessante essa resposta, né? E na 271 ele diz: estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo, nascendo, por exemplo, entre canibais? Lembrando, né, gente, que quando nós saímos do reino animal, entramos no hominal, nós passamos por esse estágio, né, dentro ainda do silvícola, para nos acostumar, né, para nos habituar a sermos parte do reino hominal, né? Entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais, ou ainda inferiores aos destes. Aí Kardec também vai fazer a explicação dele. Sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último degrau da escala espiritual e que mundos há onde a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra. Os espíritos que aí encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que no nosso mundo encarnam. Para eles, pois, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso. Foi isso que eu falei agorinha, né? Como progresso seria para os antropófagos terrenos exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a fazer correr sangue. Não podem pôr mais alto suas vistas porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender maior progresso. O espírito, ao gradativante, só gradativante avança.
não lhe é dado transpor de um salto a distância que da civilização separa a barbárie. E esta é uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação, se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Por que os privaria Deus dos favores concedidos aos outros homens? A gente sabe que Deus não escolhe, né? E ele não fala, você é bonitinho, você vai ficar nessa fila. Você vai ter olhinho azul, vai ser loirinho, ai que fofinho, né? Agora você é feinho, você vai ficar nessa outra fila. Não, ele não faz isso, né? Ele nos dá a oportunidade de reencarnarmos no lugar certo, com as pessoas certas, na condição certa que precisamos para evoluir. E a 272. Poderá dar-se que os espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Pode, alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflitos com os de outros homens. Aí é a explicação de Kardec. Tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas volvem ao lugar que lhes é próprio e com isso talvez até ganhem. Gente, a gente sabe que na verdade nós nascemos para evoluir, né? E nós precisamos dar conta daquilo que nós somos para evoluir dentro do grupo social em que eu estou inserido. Se eu estou inserido num grupo familiar mais evoluído, é porque eu preciso aprender com eles. E eu preciso também ensinar que aquilo que eu faço, eles também já fizeram, né? Então, o julgamento aí não faria sentido. E também para que eu possa dar, não este salto quântico que eu jamais poderia, que ainda não teria condições, mas sim gradativamente observar os meus sentimentos e os meus pensamentos e percebê-los que eles estão um pouco fora, sim, do contexto geral daquelas pessoas ali que eu estou convivendo. Então, vem daí, né, que muitas vezes a gente fala assim, gente, que horror, né? Olha, ele foi criado com a mesma mãe e com o mesmo pai. E olha o que deu, né? Nossa, da onde será que veio isso? Então, veio do mesmo lugar que eu vim, né? Então, a gente sabe muito bem que isto é espiritual, não é genético, porque eu sou espírito diferente do outro. E trago todas as minhas complexidades, e trago todas as minhas necessidades, e trago todas as minhas vontades de crescer ou não. Acredito que possa fazer leitura do item. Eu não entendi. Por favor, você repete para mim? Não entendi. Não deu tempo. Não, que dá tempo. Dá tempo, deixa eu falar a última, né? Para começar na semana que vem. Relações de leitura, não é? Ah, não sei. Não, aí já fica para a semana que vem, seu Josemar, que é a 273. Não sei, é a 273 somente, dona Carmen. Já termina o... Termina. Ah, sim, eu vou terminar, eu vou levar até o fim. A 273. Tá bom, então. Tudo bem? Tá bom. 273. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagem? Mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos
poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Que em certa época exerceu o mando, pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe imponha, se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Que lindo, né? Então, se eu cometi erros na minha família, ou no meu núcleo social, né, onde eu vivi um dia, e eu cometi enganos, equívocos, de todas as formas, principalmente os equívocos morais, é muito comum que eu renasça como prova nesse mesmo meio, para que eu possa olhar, assim como Emmanuel fala, que primeiro é você sentir, pensar, se compadecer e depois você perdoar para um dia você aprender a amar. Então, muitos de nós estamos neste patamar, né? De nos compadecer. Então, se eu me compadeço, é porque eu já fiz isso. E eu me sinto responsável por aquela dor que eu estou fazendo o outro passar. Então, me compadeço e me perdoo, porque quando eu falo o que Emmanuel diz do perdão, também não é somente o perdão de eu perdoar alguém, mas eu me perdoar, né? Então, eu me compadeço e depois eu me perdoo pelo mal que eu fiz. E aí sim eu posso completar este quadro evolutivo, porque eu estou vivendo exatamente como eu fiz o outro viver. E aí eu compreendo. E se eu compreendo, eu aceito, como diz Emmanuel, né? Primeiro eu compreender, depois eu aceitar. Então, aí eu compreendo e aceito. E aí eu não entro nesse esquema de culpas, né? Porque o perigo é esse, né? De eu me sentir culpada. E aí eu fico fazendo beicinho o resto da minha vida, né? Eu fico beiçuda porque eu fico me culpando daquilo que eu fiz, né? Então, em vez de eu me culpar, eu vou auxiliar. E eu vou dizer para mim assim: Espírito maravilhoso, ufa, que estamos vencendo. E seja lá a hora que a gente partir, eu vou compreender que eu fiz o melhor. É o complemento de Palavras de Vida Eterna, né? E é isso, gente. Para a semana que vem, a gente começa o 274, né, Joana, por favor? Pode ser, com certeza. Aí a gente fará a 274, 275 e 276. Vamos fazer a 277 também, na semana que vem, que fala sobre o soldado, né, que está lá na batalha? Que eu amo essa pergunta, aliás, amo a resposta, não a pergunta, né? E é isso, gente. Desculpem que o mau jeito de hoje, mas é que isso é uma coisa tão importante na nossa vida que eu acho que a gente não poderia deixar de fazer. 2 semanas para mim sem fazer o Livro dos Espíritos é muita coisa. Então eu pedi permissão para vocês para eu poder fazer, mesmo na casa dos outros. Desculpem, mas eu adorei. Eu estou com a Ilha aqui escondidinha. Muito obrigada para vocês, um bom final de trabalho. Deus abençoe cada um de vocês. E mais uma vez, muitíssimo obrigada pela oportunidade de poder estar aqui, juntinho de vocês, estudando a lei do amor do Cristo Jesus. Muito obrigada, viu, gente? Um beijo enorme para todos. Obrigada a nós, dona Carla. Que aí todo mundo vai poder ligar outra vez o ventilador aqui, tá bom? Tá todo mundo de castigo. Um beijo, hein? Um beijo, dona Carla. Boa semana. Beijo, dona Carla. Tchau, tchau. A dona Carla é uma fofa, viu?
Ela conseguiu entrar mesmo estando fora, né? Como a gente tem alguns minutinhos, eu vou só ler um comentário aqui, gente, antes da Elza fazer a ponte. É um comentário do Miramês, tá? Aí ele coloca assim em relação à questão 271. Entre os canibais não nascem espíritos elevados, cuja superioridade ultrapassa o entendimento daquele grupo. Para que um espírito puro reencarnaria junto a espíritos primitivos? Os espíritos missionários só renascem em um meio onde as lições de que eles são portadores possam ser de proveito. Sobre isso, Jesus já falava a seus discípulos: não deis pérolas aos porcos, nem lanceis coisas santas aos cães. É justo que no meio dos canibais nasça espírito que tenham mais um pouco de entendimento que eles para guiá-los, como igualmente reencarnam almas ainda mais inferiores para aprenderem o que esses já granjearam na vida. Disso temos provas na própria sociedade da qual fazemos parte, onde há espírito de todos os naipes, uns elevados, outros medianos e outros de condições inferiores. A vida é um processo de despertamento espiritual constante. Ainda existem tribos mais inferiores que os próprios canibais em mundos primitivos, mas que algum dia serão espíritos puros. O tempo se encarregará disso com sabedoria, porque as leis são justas e o amor de Deus cobre toda a criação. Se não houvesse o inferior, qual seria o trabalho do superior? Na criação de Deus, todos os planos de vida se fundem para engrandecer. Por que julgar a quem erra, se é uma oportunidade para o justo trabalhar? O santo já foi primitivo e o sábio já passou pelos mesmos caminhos. Eles são conscientes dessas verdades e é por este motivo que eles ajudam com amor aos que se encontram na retaguarda. Porque as próprias leis das nações protegem os animais, por serem eles úteis à sociedade. Ainda mais, eles nos mostram de onde viemos e que certamente encontramos quem nos ajudou a chegar onde estamos. Fazer o mesmo é dever de cada criatura. Se Deus se encontra em toda parte, está entre os canibais. As sociedades inferiores da Terra, nas condições em que elas se encontram, não irão desaparecendo com a ajuda do tempo. Estamos passando por um transe algo doloroso para todas as posições que se ocupa. É o ciclo evolutivo do planeta que está encerrando. E em todos os fechamentos de ciclos, os problemas se avolumam. Guerras e rumores de guerras, pestes, terremotos e aflições sem conta, mas tudo é passageiro. É a tempestade anunciando a bonança. Jesus veio nos trazer o conhecimento da verdade e para isso entregou a própria vida, para que tenhamos condições de suportar com coragem o que haverá de acontecer. O chamado está feito em toda parte e para todas as criaturas. O desejo do céu é que todos sejam escolhidos. Muitos vão herdar a terra, que passará a ser um mundo de regeneração, onde ninguém mais errará. Todos estarão apenas consertando o que foi feito com desacerto. E os canibais, os espíritos endurecidos, serão levados para outros mundos, compatíveis com seu adiantamento. Essa é a lei, essa é a justiça de Deus. Miramês arrasa sempre, né? Os textos dele são muito, muito profundos, muito minuciosos e nos traz muita reflexão mesmo, né? Então, que possamos nos unir aí em pensamento. A Elza vai fazer aí o momento da ponte, né? Para que a gente encerre logo, logo essa primeira parte. Obrigada. Ok, pessoal. Quanto aprendizado e quantas coisas que a gente pode, acalmando os nossos corações, acalmando as nossas mentes, que a gente leve durante
a semana todos esses ensinamentos, que a gente faça as nossas reflexões e a nossa consciência, como a dona Carmen disse, né? Estar com Jesus e senti-lo, né? Dentro de nós, ter a consciência daquilo que nós buscamos. E hoje essa ponte que eu estou fazendo para a gente vibrar para os nossos irmãos necessitados, todos aqueles que estão precisando, a frase que o Vanderlei nos ensinou: a paz em mim e em vocês, para que em paz possamos viver. E acalmando as nossas mentes, os nossos corações, vibremos para que a Joana, seu benfeitor, agradecendo sempre ao plano espiritual, e agora a gente receba a prece de fortalecimento e agradecimento. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa tarde a todos. As lições de Deus, através de seu Filho Jesus, veio para fortalecer a humanidade. Nós todos devemos progredir neste conhecimento e nas ações, sempre começando por nós mesmos. Vasculhemos nosso pensamento e nossa mente. Vamos fazer uma limpeza interior. Vamos jogar para o alto os maus pensamentos, a desesperança, a mágoa, o ressentimento. Assim como todos nós, no plano terreno, higienizamos o nosso lar, o nosso local de trabalho, para que tudo fique limpo e adequado. Cada um de nós deve, todos os dias, a todo momento, fazer essa limpeza na mente, nos pensamentos, se fortalecer com a prece, se fortalecer com as boas ações, compreendendo a grandeza, a transcendência da vida. Aqui é provisório, o nosso lar definitivo é no alto. Aqui é a nossa escola, nossa universidade, onde temos todos, individualmente, que trabalhar dentro de nós, para progredirmos rumo a essa luz, que é Jesus. Não esmoreça. O trabalho é cansativo na maioria das vezes. E a gente encontra desculpas todo o tempo. Amanhã eu leio. Amanhã eu estudo. Amanhã eu penso. Procrastinar. Não desperdice seu tempo, irmão. Devore o conhecimento. Devore a plenitude de sua vida, apreciando cada momento para o crescimento interior. Não que não devamos nos divertir, sair, passear um pouco, mas a tarefa interior está sempre delegada para segundo plano, às vezes terceiro plano, porque exige uma concentração e uma atenção em nós mesmos. Então, pensemos em conjunto. Como eu posso transformar o mundo se eu não consigo me transformar? Como eu quero que o outro seja tão diferente e que mude para mim, se eu mesma não consigo avançar meu milímetro dentro do que eu preciso mudar? Que ilusão que nós temos de querer que o outro seja exatamente como queremos. E todo um trabalho, uma plantação enorme dentro de nós,
precisando ser semeada e lavrada por nós mesmos. Então, não se engane. Se querem transformar o mundo, comecem por vocês mesmos. Tendo mais tolerância, tendo mais paciência, tendo mais amor, tendo mais ação, tendo reflexão sobre sua vida, tomando atitudes dentro do conhecimento que o Cristo nos trouxe, da integridade, moralidade e amor. Então, meus irmãos, essa tarefa é de cada um de nós. Se você se transforma hoje, agora, avançou um pouquinho, você está evoluindo. E esta é a fatalidade da vida. Nenhum de nós ficará estacionado ou regredirá. Nós todos avançaremos, não com a mesma velocidade, uns muito lentamente, precisando de muitas e muitas existências para alcançar a purificação, a perfeição. Mas por que ainda hoje, agora, nesse momento, a gente julga tanto o nosso próximo, o tempo todo, apontando? Comecemos de nós mesmos essa grande tarefa. A sua roça, a sua horta é extensa, muita coisa precisa ser feita. Comece por si mesmo. Faça, sim, este trabalho hércules que vai exigir de você uma atenção consigo mesmo, uma vigilância contínua. Hoje vivemos, como disse a lição, momentos de grande dor, atribulações, aflições. Mas a Terra precisa despertar para as coisas divinas. Todos precisamos nos alinhar e estarmos em sintonia, na prece e na ação, para que juntos possamos, a partir de cada um de nós, ser luz para este planeta. Mas eu fico muito feliz de ver vocês mobilizados aqui, numa tarde de domingo. Como disse a irmã, poderiam estar em outros programas mais atrativos. Mas aqui estão, buscando a palavra do Cristo, unindo em oração, em prece, em estudo e em compartilhar. Devemos, sim, buscar a evolução individual, mas isso só é possível compartilhado, vivendo em conjunto. Um é o nosso mestre, o outro também, porque a vida nos oportuniza esse contato, essa troca de experiências, seja no lar, no trabalho, em qualquer lugar. Mas lembre-se, o primeiro trabalho é dentro de consigo mesmo. Cada um de nós deve reservar um tempo para se conhecer. E se vier a desesperança, o medo, o Mestre Jesus está aqui, pronto para te ajudar. Rogue a sustentação necessária e não estará sozinho. Não será como a gente queira,
mas será como precisamos. Nunca estamos sós. E com este ensinamento do Mestre, a gente se volta a pensar na fraternidade, na irmandade divina que nos une. Vamos todos, então, vibrar pelo nosso planeta, por todos os nossos irmãos, doar o melhor de nós, para que a luz brilhe numa harmonia, numa paz, a luz da luz, a luz do amor, a luz da união, a luz da caridade, da misericórdia, a luz da indulgência, da compaixão. Que possamos emanar esse sentimento para que o nosso planeta receba esse nosso abraço de agradecimento por nos acolher e nos dar tanto. Obrigada, Gaia, a todos aqui presentes, irmãos, encarnados e desencarnados. Sintam o abraço da Maria Santíssima, amparando cada um de vocês, esperançando vossos corações, para seguir e avançar. A caminhada é longa, mas a meta é o celestial. Que possamos todos, nesse momento, lembrar dos nossos irmãos consanguíneos, ou dos nossos amigos mais próximos, para que eles recebam essas vibrações de amor, se sintam amparados e protegidos, sustentados na luz. E que essa luz adentre em cada lar, trazendo a paz e a harmonia, recolhendo todos os irmãos que aí estão, para serem caminhados para a espiritualidade maior. Deus de amor e de bondade, como agradeço o trabalho que aqui está. Meus irmãos, muito obrigada por estarem conosco neste trabalho, neste serviço de Cristo. Que todos tenham uma boa tarde e que a paz do Cristo os envolva. Que assim seja. Finalizando, então, essa primeira parte, a gente agradece a presença de todos vocês. Vamos dar início com o trabalho coordenado pelo Vanderlei e que possamos estar aqui novamente no próximo domingo para continuar nosso estudo e nosso aprendizado. Boa tarde.